Hoje nós vamos encerrar a nossa série chamada Protesto. Nós estamos há 5 domingos, esse é o 5º domingo, falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, acontecido em 1517, que começou lá na Europa e que se espalhou pelo mundo e que ainda se espalha pelo mundo, o nosso jeito de protestar, o nosso jeito de ser igreja. Então nós vamos encerrar hoje essa nossa série, que eu considerei que foi uma delícia pensar sobre tudo isso, foi uma maravilha. Domingos e quartas intercalamos falando sobre esse tempo. Você quer, mais uma vez, por favor, fechar os olhos para orar comigo, pedindo ao Senhor que Ele nos direcione enquanto conversamos. Você que está ao vivo também, você pode orar comigo e pedir que também o Senhor, o Espírito Santo de Deus, acompanhe e direcione a sua história e que Ele alcance o seu coração de maneira inconfundível. Paizinho querido, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos instrumentos tocados, obrigado pelas canções, obrigado porque quando nós cantamos a gente pode rasgar o nosso coração de tal maneira, Senhor, que a gente parece que está mais perto de você enquanto cantamos. O poder da música de nos envolver é muito grande. E tanto é que os salmos são tão recheados de canções, porque você ama canções, e como a gente é a sua imagem e semelhança, a gente também adora canções, a gente ama ouvir boas músicas, e Senhor, eu te agradeço, porque a gente pôde cantar hoje, a gente pôde ouvir acordes sendo tocados, e a gente lembra de você e te agradece, te honra, te exalta, Senhor. Continua recebendo o nosso coração, a nossa vida, os que estão aqui comigo, Senhor, os que estão ao vivo nas suas casas, no seu trabalho, no seu leito de hospital, onde quer que estejam, eu peço, Senhor, seja presente agora. Mesmo depois, aquelas pessoas que vão ouvir a gravação, Pai, seja presente, Pai. Seja presente agora, Senhor, na vida de cada um e de cada uma, Senhor. Eu peço que a sua impressionante presença nos constranja e nos movimente na sua direção. Eu peço pessoalmente perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e peço que o Senhor me encha de tal maneira que os irmãos não vejam mais a mim, mas somente a Ti, e que eu seja somente um carteiro, só um mensageiro da sua palavra. Eu oro confiado no seu poder, na sua instrumentalidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabia que você foi criado para a glória de Deus? Sabia ou não? Se você não sabia, eu vou te dar essa notícia. Você nasceu para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar exatamente disso. O último sola é o soli deo glória, glória somente a Deus. Se você nasceu e existe para a glória de Deus, tudo que você faz, pensa, age, tanto faz, tudo seu, precisa ser exclusivamente para a glória de Deus. Logo na primeira frase da nossa reflexão já começam as nossas reflexões pessoais. Se eu existo para a glória de Deus, então toda a minha vida precisa caminhar no sentido que glorifique o Senhor. Por isso, todo movimento humano deve ser destinado à glória de Deus. A primeira pergunta que eu tenho para você é: os seus movimentos de vida têm sido destinados para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Não responda alto, pelo amor de Deus, para você não causar nenhum tipo de constrangimento para você. O que é natural? É natural a gente pensar na gente, né? O não natural é a gente se submeter à autoridade de Deus. Por isso que os conflitos entre o Espírito de Deus e a nossa própria alma ficam o tempo inteiro em choque, porque o Espírito de Deus fala: ô rapaz, se diminua o seu próprio coração, negue-se a si mesmo. E aí a nossa alma fala assim: negue a mim mesmo? Nada, eu sou dono do meu próprio nariz, eu vivo a minha vida, eu nasci assim, eu sou assim e eu vou viver assim para sempre.
Porém, a gente aprende em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, um texto muito conhecido, e hoje, se você não conseguir abrir todas as vezes a Bíblia que eu citar um versículo, anota no seu telefone, não anota no seu Instagram, porque se for no seu Instagram você vai ficar checando as coisas que estão lá. Anota no Note, faz alguma outra coisa, tem uma caneta para você poder anotar os versículos bíblicos. Hoje você vai saber muitos versículos bíblicos para falar sobre a glória de Deus. O primeiro deles, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O que está escrito aí? Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Isso quer dizer que eu caminho, tipo, caminhar, o ato de andar é para a glória de Deus. O meu movimento para trabalhar é para a glória de Deus. Os meus negócios precisam ser para a glória de Deus. A minha família precisa ser fundamentada para a glória de Deus. Os meus relacionamentos precisam ser para a glória de Deus. O meu jeito de viver institucionalmente igreja precisa ser para a glória de Deus. O meu jeito de falar com as pessoas precisa ser para a glória de Deus. Todo o meu movimento de vida precisa demonstrar, precisa brilhar, precisa apontar para Deus. Todo o meu movimento. Quando eu era pastor de adolescentes, um garoto muito abusado chegou para mim e falou assim, adolescente é abusado, não sei se você sabe disso, não sei se você tem um em casa. Então, ok. Adolescente é meio abusado, assim, fica testando a nossa paciência, enfim. Eu preguei sobre esse texto, aí ele falou assim, pastor, então quer dizer que quando você faz barba, você faz para a glória de Deus? Quando eu faço a barba, se eu faço para a glória de Deus? Eu falei assim, abusado, rapaz. Eu falei assim, sim, faço. E sim, olha para onde ele foi para o ato simples do dia, ele foi para algo corriqueiro do dia, e sim, meus irmãos, o que é simples no dia a dia, o que é corriqueiro no dia a dia, eu preciso brilhar Deus, eu preciso apontar para Deus, porque se eu estabeleço lugares onde a glória de Deus precisa ser manifestada, eu então estabeleço outros lugares que ela não precisa ser manifestada. Se eu estabeleço lugares santos, lugares onde eu tenho que fazer tipo, fazer jeito, manifestar um jeito mais santo ou mais bonitinho, eu automaticamente estabeleço outros lugares que eu posso ser o que eu quiser ser, do jeito que eu quiser ser. Então, sim, eu faço a barba para a glória de Deus. Eu faço a minha chapinha todos os dias de manhã para a glória de Deus. Eu fico bonito, bonita, fico gato e gata. Mas eu faço para a glória de Deus. Porque no dia que a chapinha se tornar uma chapinha para a minha própria glória e para a minha própria vaidade, já ocupou o lugar de Deus. E aí, para de fazer chapinha, meu irmão. Deixa o cabelo subir, deixa pingar a água, deixa ficar aquela coisa terrível. Porque é melhor você ficar com o cabelo terrível do que dividir a glória com Deus. Parece brincadeira, mas é sério, irmão. Alguns outros textos, Isaías capítulo 43, versículo 7. Lembrando que se você não conseguir acompanhar na abertura da Bíblia, anota, compartilha com seu coleguinha do lado que talvez não tenha Bíblia. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz o seguinte: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Tudo é para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Eu vou ler na revista e atualizada agora. Que diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O movimento, quando nós vamos para a Bíblia, o movimento precisa ser natural, de olhar para a Bíblia e bater na Bíblia e chegar para nós. Precisa ser algo que bate e volta
para o nosso coração quando estamos meditando na Bíblia. Quando eu leio um texto desse, de Isaías e de Romanos, e eu vejo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, eu preciso pensar no meu dia a dia. Eu preciso pensar no porquê o meu trabalho. Para que o meu trabalho? Por que eu faço o que eu faço, quando faço, a hora que eu faço? Para quem tem sido a glória de toda a minha estrutura de sucesso? Você que se considera uma pessoa de sucesso. Quando você bate no próprio peito a respeito da sua própria história, você bate no próprio peito para dizer aquilo que você é bom ou para poder apontar para Deus? E não vem com falsa modéstia, não. Esse negócio assim, rapaz, comprei um carro zero agora, quer saber, fiz um negoção. E aí, não, assim, para a glória de Deus, é claro, né? Mas eu, assim, graças a Deus, estou arrebentando, eu estou indo super bem, Mas, claro, para a glória de Deus. Tem que tomar muito cuidado para que a gente não aprenda a falar coisas que são bonitinhas no discurso, mas a vida está longe do Senhor. Por que, então, o último sola, falando glória somente ao Senhor, foi algo que os reformadores brigaram e lutaram para que fosse a verdade? É porque é difícil para a gente compreender, quando nós lemos um texto desse, nós começamos essa reflexão, parece que é natural para nós dar glória a Deus, pelo menos no discurso, sim ou não? É natural, a gente já ouviu isso algumas vezes, a gente está acostumado a ouvir esse tipo de afirmação sobre Deus e sobre a glória de Deus. Parece que essa verdade, porque já foi muito difundida, é uma verdade propagada e vivida em nós. Sim ou não? Eu digo sim e não a isso. Porque mesmo sendo difundida essa verdade, nós sabemos muitas vezes e até praticamos, mas muitas vezes também nós sabemos e não vivemos. Já não estamos mais na ignorância, o que é muito bom. Mas agora que não estamos mais na ignorância, ainda estamos na desobediência. Há 500 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos que poderiam interferir diante de Deus para perdão dos pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Isso era ensinado. E eu quero mais uma vez dizer aos meus irmãos católicos que estão aqui ou que estão nos acompanhando ao vivo, não há nada que eu diga que seja direcionada à fé católica. Não quero que nada seja direcionado a você ou à sua fé. Eu estou falando de história, do que era acontecido na história e do que nós protestantes, então, cremos. Se é diferente do que você crê, eu quero te dizer em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus te dê revelação sobre a verdade do alto, sobre a verdade que é dele, somente dele. Mas eu não quero que você se sinta separado, se sinta julgado, acusado, enquanto conversamos aqui ao longo dessa série. Tudo bem? Em nome de Jesus é que eu digo isso para você. Então, quando eu falo que há 500 anos atrás, a Igreja Católica Apostólica Romana exercia esse tipo de poder e influência sobre as pessoas, de dominação divina e influência humana no que diz respeito ao império, e que ela propagava a ideia de que haviam pessoas especiais que poderiam interferir diante de Deus para perdão dos pecados e obtenção de bênçãos, é verdade, porque é história. Porque é história. Eu vou citar duas coisas apenas sobre essas verdades. Por exemplo, a figura do Papa e a figura dos cardeais. Havia
eu vou dizer, um respeito. Quando se tratava da presença do Papa ou dos cardeais em algum ambiente, a reverência deveria ser tão grande, beirando as raias da adoração, onde se demonstrava uma total submissão a essas duas figuras. Figuras Papa, uma figura só, e cardeais, como várias outras figuras. Então isso era propagado e ensinado. Os reformadores, então, que muitos deles eram padres piedosos, eles, a partir do encontro com a verdade bíblica, que antes não era permitida ler, eles começaram então a ver e falaram, peraí, não, isso tem a ver com tradição, não tem a ver com a Bíblia, isso tem a ver com o jeito de viver um evangelho estipulado por pessoas humanas e não tem a ver necessariamente com aquilo que Deus inspirou e orientou a sua igreja. E aí começaram a gritar, pedindo, pelo amor de Deus, pessoal, somente glória a Deus. Somente glória, honra, veneração, respeito absoluto, submissão integral a Deus. E somente a Deus. Nós não podemos dispensar glórias a homens. Não podemos dar glória a homem algum. Nem o seu pai, o seu maior herói, ou a sua mãe, a sua maior heroína, ou a pessoa mais importante da sua vida. Não adore. Aquele profeta especial que te deu uma revelação importante sobre a sua vinda para os Estados Unidos. É um homem. É um homem. É uma mulher. É uma pessoa. Não dispense glória a homem algum, pois todos não passam de miseráveis pecadores e carecem da misericórdia de Deus. Eu e você, todos nós, somos iguais diante do Senhor. Nós precisamos e imploramos a presença de Deus sobre a nossa vida e a misericórdia do Senhor sendo renovada diariamente sobre nós a cada manhã. Porque não conseguiremos sobreviver, ou não conseguiríamos sobreviver, se não fosse a própria misericórdia de Deus sobre nós. E eu vou para a Bíblia com você, em Isaías 42, versículo 8, olha o que diz aí. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, versículo 8. O próprio São Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo 1, versículo 15, ele diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Gente, olhando para a vida de Paulo, olhando para a história dele e olhando para a minha, eu sou nada diante das conquistas e do chamado de Paulo. Mas você pode, por causa do que a Bíblia diz sobre homens, você pode dizer, eu e Paulo somos do mesmo jeito. Eu e o próprio João, o discípulo amado de Jesus, eu e ele somos homens falhos e pecadores, que carecem da graça misericordiosa do Senhor. Ninguém pode bater no peito e pedir para que as pessoas glorifiquem o seu próprio nome. Ninguém. Me lembro de um episódio de Atos, eu não vou lembrar exatamente onde que foi, eu acho que foi Paulo e Barnabé, que o pessoal começou a trazer oferendas para eles. Não foi? Paulo e Barnabé? Os universitários aí me ajudem. Eles estavam pregando e aí os milagres aconteciam, aí o povo começou a falar, meu Deus, Zeus e o outro Deus lá vieram ao nosso encontro, então vamos oferecer
ofertas, vamos dar sacrifícios para eles, vamos dar ofertas para eles, vamos adorá-los. Os dois disseram, para aí, ei, para tudo. Ô pessoal, não, vocês entenderam errado. Eu sou como vocês. Eu sou como vocês. Não sou melhor do que vocês. Não quero sacrifício, não quero oferenda, não quero nada. Eu e vocês somos os mesmos. Mas é Deus quem faz tudo. Glória somente a Deus. Glória a Ele. Eu fico pensando, irmãos, honestamente, se eu e você tivéssemos cheios do Espírito Santo de Deus e estivéssemos vivendo naquele tempo, se a gente teria a simplicidade, a humildade de Paulo, e eu acho que foi Barnabé, não é? Barnabé? Qual o capítulo de Atos? Atos 14. Atos 14. Paulo e Barnabé. Se a gente não falaria assim, só uma oferendinha, vai. Tá bom. Tem picanha? Eu gosto de picanha. Mas só uma, gente. Duas não. Tá bom, vai. Duas. Será que a gente não começaria a negociar a glória de Deus por causa do nosso ego massageado? Por causa do nosso orgulho sendo alimentado? Irmãos, cuidado com o ego. Cuidado com o orgulho. Cuidado com essas coisas que a gente gosta demais de ouvir. Cuidado se você relaciona-se com pessoas que só falam o que você quer ouvir. Vocês sabiam que o pastor Billy Graham, o grande pregador do século passado, ele contratava 2 pessoas para andar com ele, para falar para ele o que ele não queria ouvir? Eram auxiliares dele, que apontavam para ele os erros e os pecados dele, e que chamavam ele para responsabilidade com relação à sua própria vida. Eu preciso de gente assim. Você precisa de gente assim. Nós precisamos de pessoas que falam para a gente, eu te amo pra caramba, eu sou louco com você, mas esse caminho que você está pegando é um caminho perigoso para a sua vida. Mas quem manda na minha vida sou eu. Eu sei que você manda na sua própria vida, mas mesmo assim, esse caminho que você está pegando é perigoso. A decisão é sempre sua, mas eu estou te dizendo, cara, cuidado com esse caminho. Quem tem um pouco de bom senso, não vou dizer muito bom senso, mas só um pouquinho, pelo menos vai pensar no que você está dizendo. Segunda coisa que eles lutavam é contra a verdade sobre a idolatria, as imagens. Capítulo 20 de Êxodo, versículos 4 e 5. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, a partir só o versículo A do versículo 5, diz: não faço imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Essa verdade começou então a incomodar o coração dos reformadores. E eles, olhando a realidade estipulada, estabelecida pela fé católica daquele tempo, e eles começaram a gritar: vamos parar, pessoal, vamos refletir na Bíblia, porque na Bíblia está dizendo somente glória a Deus. Só a Ele devemos dar glória, só a Ele devemos nos curvar, só a Ele devemos adorar, só a Ele devemos nos humilhar e nos submeter, somente glória a Deus. Nenhum homem, repito, nenhum homem é capaz de perdoar pecados. Seja o homem mais piedoso que já pisou nessa terra, foi um pecador. O único homem, Deus, que pode perdoar os nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo, que é o único intermediário entre nós e Deus. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Capítulo 14 de João, versículo 6.
Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 25. Jeremias 9, 26, 23 e 25. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio, nem sua sabedoria, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso. 2 pontos, aperta o cinto. Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Conheça a Deus, para que assim consiga discernir o que vem dele e o que não vem. Não se preocupe com o diabo, não se preocupe com demônios, não se preocupe com o nome de diabo, como é que o diabo faz, deixa de fazer, se ele rodopia, se ele gira, se ele muda a voz, se toma conta do corpo, se não faz. Não se preocupa com o diabo. Conheça a Deus. Conheça a Deus profundamente, diariamente. Estabeleça relacionamento com Deus. Viva com Ele. E o resto, você vai saber o que não é dele e o que é dele, por causa da própria presença. Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23. Marcos, capítulo 13, 22 e 23. Eu vou ler na nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje. Um alerta sobre os falsos profetas. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Ah, pastor, mas falou uma palavra de Deus para a minha vida. Cuidado. Vai discernir na oração e na leitura bíblica aquilo que disseram em nome de Deus. Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como já cantamos aqui, para que nós pudéssemos ter acesso direto a Deus. Ah, pastor, eu vou no profeta tal que vai falar o que eu tenho que fazer. Eu vou lá na oração da irmã, porque a irmã tem oração forte. Eu vou lá porque eu preciso ouvir Deus. Espera aí, pessoal, espera aí. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós temos livre acesso a Deus. Larga de preguiça, irmão. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai buscar o Senhor você mesmo. Deus vai falar com você. Deus fala com a gente, irmãos, através da oração, através da Bíblia, através do jejum. Deus modifica o nosso coração. Vai você para Deus. Porque se você ficar dependendo de profecia em profecia, você não depende de Deus, você depende da profecia. Você depende da palavra da oração forte, você depende do sonho que o irmão teve. Não estou negando nada disso não, irmãos. Não estou negando que Deus pode usar sonho, dar visão, que Deus pode usar pessoas para abençoar a nossa vida e dar palavras do alto para nós, não nego isso. O que eu estou dizendo é que temos que discernir espiritualmente, tomar cuidado, porque não é todo mundo que fala do nosso passadinho que vai falar, falou tudo na minha vida, disse tudo que eu tinha feito quando eu tinha 12 anos de idade, e falou tudo, nossa, mexeu muito comigo. E daí, meu irmão? Você sabia que o diabo ele não entra na cabeça, né? Ele não sabe nada do futuro. Mas o que ele faz? Ele usa o passado para nos enganar. Então, o seu passado, o diabo sabe tudo. Ele tem um caderninho. Ele tem um caderninho sobre a sua vida. Você não é dele não, irmão. Você não é dele não. Mas tem lá. Tem o meu nome lá, o seu nome está lá. Então ele vai e faz, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aquele dia lá que aconteceu aquele negócio. Com ele, vou usar aquele irmãozinho que deu a brecha lá, que aquilo lá é lobo, não é ovelha não. Então vou usar aquele cara lá,
que é meu. É porque a Bíblia fala de pessoas que estão no corpo de Cristo que não são de Cristo. Né? Você sabe disso? Então eu vou usar aquele irmãozinho lá para falar aquele negócio. Aí pronto, conectou o coração, a glória vai ser de quem? Do homem. Não estou dizendo que é sempre não, mas muitas vezes a gente dá glória para o homem. A gente dá glória para o homem. E aí tudo que aquela pessoa falar, pronto, é de Deus. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Perdão, 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, final dos tempos. Que a galera está juntando, está levantando apóstolo, pai apóstolo, está levantando profeta, está levantando um monte de gente para ficar seguindo. Por quê? Porque o cara promete a bênção. Porque o cara promete que a minha vida vai ser diferente se eu fizer alguma coisa nesse sentido aqui, se eu, não vou falar nem do cenzão que eu tenho que dar, mas não tem a ver com isso, mas se você fizer um negócio aqui, você vai receber aquilo lá. Mas espera aí, não é mais Jesus então? Não é mais glória para Deus? Não é mais Jesus que somente por ele as coisas acontecem? Não, agora é Jesus e mais o profeta, é Jesus mais o apóstolo, é Jesus mais o pastor, é Jesus mais aquela irmã ou aquele irmão da oração forte, é Jesus mais... Não, irmãos, não, cuidado. Cuidado. Porque a nossa tendência é levantar pessoas que vão falar para nós o que a gente quer ouvir. Porque a gente quer que a igreja, que o corpo, que o reino de Deus seja estabelecido a partir dos meus gostos e não pela palavra. Eu quero uma igreja que funcione do jeito que eu quero. Eu quero um relacionamento com as pessoas que seja do jeito que eu quero. Nada de negar a mim mesmo, nada. Eu quero que seja do meu jeito. E aí, irmãos, nós acabamos levantando pessoas que vão dizer para nós o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia, porque a gente tem preguiça de orar, a gente tem preguiça de se relacionar com Deus. Essa é a grande verdade. E aí a gente fica ouvindo Cláudio Duarte, 24 horas, a gente fica ouvindo Silas Malafaia, 24 horas, a gente fica ouvindo os pastores americanos, 24 horas, porque a gente tem preguiça de ler. Não estou dizendo que não tem problema, que tem problema ouvir essas pessoas, não tem problema. Você gosta, ouve, meu irmão. O negócio é você ouvir o cara, ouvir as pessoas, se relacionar com a palavra. Porque aí você vai conseguir discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Sabe qual é o maior desafio dos pastores nesse momento contemporâneo, pós-cristianismo? O nosso maior desafio é liderar uma igreja com muitos pastores. Por causa da internet, eu não sou só o pastor de vocês. Eu também sou pastor de vocês. Porque tem um monte de pastores que pastoreiam a vida de vocês de segunda a sexta, segunda a sábado, no seu trabalho. Você está ouvindo muitas pessoas. Você está ouvindo, e não ouve um só não, ouve um monte. E aí, se você não for firmado na palavra, meu irmão, você pira. De novo, pira. Porque você vai ouvir um de um jeito, você vai ouvir eu de outro, você vai ouvir a Joyce Meyer de outro, você vai ouvir o Chris Tom, Chris Tom é cantor, né? Cantor. Mas ele fala também, eu sabia que ele falava, eu sabia que... Em algum momento, na música ele fala. Você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. Cuidado. Viva somente para a glória de Deus. Sua vida terá propósito e sentido a cada manhã. Está cansado de viver uma vida sem sentido? Está cansado de acordar todo dia de manhã e não saber para que você existe? Quero te apresentar Jesus. Jesus é sentido, Jesus é história, Jesus é fundamento, Jesus é propósito, Jesus é
é tudo que eu e você precisamos para viver. 1 Coríntios, eu estou terminando. 1 Coríntios 8:6, NVI. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios 8:6. Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo 1:17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Celebre os solas. Celebre os 500 anos da Reforma Protestante. Proteste. Eu protesto. Eu protesto somente a graça. Eu protesto somente a fé. Eu protesto somente Cristo. Eu protesto somente a Escritura. E eu protesto somente glória a Deus. Nessa tarde, que agora já é tarde, eu quero desafiar você a olhar para dentro de si e reparar duas coisas. A primeira, se a sua vida tem glorificado o nome de Deus. É a primeira coisa. Se as suas atitudes, se o seu estilo de vida, se as suas decisões estão vivendo para a glória do Senhor. Se não, hoje você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu estilo de vida e pedir ao Senhor: Senhor Jesus, reina no meu coração, seja Deus na minha história, me direciona diante da sua presença, me faz viver para a sua glória, me ensina a viver para a sua glória, me ensina a fazer negócio para a sua glória, me ensina a me relacionar para a sua glória, me ensina a ter relacionamento com a palavra, me ensina a viver para você. Primeiro desafio. Segundo desafio. Você está dividindo a glória de Deus com alguém? É Deus e mais alguém? É Deus e mais o pastor Sérgio? É Deus e mais o profeta, o apóstolo? Peça perdão pelos seus pecados também. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. E é somente nele que você vai encontrar fôlego para viver a vida. Queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo, pedindo a Jesus que alcance seu coração hoje. E que Ele faça compreender, que Ele faça você compreender que a glória dele é tudo o que você precisa. E que você não precisa de mais nada, a não ser da própria presença de Deus, no Espírito Santo agindo em você, todos os dias. Faça uma oração assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, me ajuda a dar glória só para você, me ajuda a compreender que eu não preciso de mais ninguém, a não ser de você, me ajuda a confiar em você, me ajuda a descansar em você, me ajuda a viver os propósitos da vida em você. Me ajuda a não dividir a glória do Senhor com mais ninguém. Eu não preciso de mais ninguém, só do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque todas as outras coisas, as outras pessoas são ajudadores. São pessoas que te ajudam no seu processo de maturidade. Mas não são Deus. E não merecem glória.
talvez um elogio, talvez um carinho, um bom presente, mas não glória. Não glória, não precisa. Glória somente a Deus. Você percebeu que a sua vida não tem sido uma vida que glorifica o nome de Jesus. E você hoje nem sabia que Jesus Cristo poderia viver no seu coração diariamente para que você pudesse desfrutar dessa presença de maneira muito impressionante para dar propósito para você. Você nunca fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Por isso eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus hoje. E se você quer fazer isso hoje, eu quero te conhecer e eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, uma decisão de fé, para começar essa experiência ao lado dele, eu queria que você levantasse sua mão, porque eu quero orar por você. Pastor, eu entendi que eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero ver para a glória de Deus, eu quero viver a exclusividade da glória de Deus, eu quero ter o propósito de vida a partir de Jesus. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém que reconheceu que a sua vida está vivendo longe dos propósitos do Senhor e não está glorificando o nome de Jesus, e você gostaria de reconciliar-se ao lado do Senhor, reconciliar-se também com a igreja para poder voltar a caminhar de maneira apropriada, de maneira a ser guiado e conduzido com os irmãos. Você quer voltar para Jesus hoje? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Se você fez essa decisão, e se o Espírito Santo de Deus toca o seu coração nesse sentido, há alguém que faz essa decisão hoje? Levanta sua mão em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Levanta bem alto para eu ver, em nome de Jesus. Alguém que já entregou a vida para Jesus, já fez esse compromisso com Jesus, mas nunca teve a coragem de publicamente manifestar a sua fé através do batismo. E gostaria de se batizar no próximo batismo dessa igreja. Gostaria de conhecer você. Levanta sua mão. Pastor, eu quero me batizar. Eu entendi que minha vida precisa ser para a glória de Deus e eu quero manifestar publicamente a glória do Senhor através do batismo. Alguém que ainda não batizou e gostaria de batizar no próximo batismo dessa igreja? Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé, por favor. Vamos pedir ao Senhor que receba o nosso louvor e a nossa adoração. Paizinho, entregamos tudo para você. Tudo é seu. Tudo é para a sua glória. Então receba honra, glória e louvor. Seja exaltado, Senhor. Recebe a nossa vida, entregamos tudo para você. Te agradecemos, te glorificamos e dizemos, Deus, obrigado pela sua própria presença em nós. Recebe a nossa vida, recebe o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Pai.